Bom dia, bom dia pessoal. Esperar mais 4 minutinhos aqui até as 10h05 para entrar mais um pessoal que falou que ia entrar. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bruno. Bom dia, Caetano. Bom dia, Lucas, Alex, João Galo, Cauê, Açaí do Rei, Murilo. Mais 3 minutinhos a gente já começa, tá? Boa, pessoal. Bom dia. Bom dia, Bruno, novamente. Bom dia a todo mundo que está aí, que apareceu. Quem mais for entrando aí vai pegando as coisas conforme a gente for conversando aqui. Show de bola. Eu sou o Pedro, da Pick and Go, sou um dos fundadores da Pick and Go. Essa vai ser uma série de 4 lives para falar sobre como precificar melhor a sua entrega e também para falar sobre crescimento orgânico no iFood com o Bruno. A gente, durante o mês de janeiro, teremos 4 encontros, então hoje a gente vai estar aí já com a data da próxima live. As lives vão ficar gravadas para a gente poder acessar depois, compartilhar o material e também todo final de live também vai ter um documento que o Bruno preparou especial para depois a gente mandar para vocês, tá bem? Bruno, já nosso parceiro aqui na Pick and Go há bastante tempo, já atua também aí no ramo de alimentação 24 anos, né, Bruno? Trabalhou aí já na Ambev e na Coca-Cola também durante muitos anos.
depois foi para o nicho de gastronomia. Só aí a gente já está falando de 8 anos de estrada, então tem bastante tempo aí também, especificamente com gastronomia. E aí, nos últimos anos, por conta da pandemia, focado exclusivamente em delivery. Então, para a gente ter uma ideia aí, a gente está falando de um mentor que, sob a gestão dele, fatura mais de 1,5 milhão todos os meses somente com o delivery. Então, Brunão, muito obrigado aí por ter abraçado essas lives para a gente falar sobre esse tema de precificação, sobre o custo de entrega, na verdade, porque isso daí, ainda mais quando a empresa é full focada no delivery, cara, isso daí com certeza é o calcanhar de Aquiles, assim, né? Que pode fazer o cara que vende muito estar perdendo uma tonelada de dinheiro, né? Obrigado, Bruno. Manda ver, viu? Beleza, obrigado, Pedro. Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Bruno Stasio, né? Hoje eu tenho aí, né, um Instagram que eu tento compartilhar, ensinar um pouquinho as pessoas. Quando a gente fala de gestão, a gente fala de gestão empresarial, gestão financeira, gestão de negócio, significa que você precisa fazer a gestão, como o nome já diz, gestão na pauta, né? Todos os dias. Porque se você não fizer a gestão do seu negócio todos os dias, você literalmente está num barco à deriva. Você não sabe efetivamente para onde o seu negócio vai. Se você está ganhando dinheiro, se você está perdendo dinheiro, se o seu negócio está crescendo, se ele está diminuindo, enfim, você precisa fazer a gestão disso, né? E aí, a convite aí do Pedro, vim compartilhar um pouquinho desse meu conhecimento aí. Como o Pedro falou, os últimos 8 anos bem focado em gastronomia, né? Eu abri meu negócio, tive que mudar toda a estrutura do meu negócio, quebrei, né? Me reergui. Depois que me reergui, veio uma pandemia. Na pandemia, eu tive que me reinventar. Eu vendia hambúrguer e vendia, perdão, eu vendia hambúrguer e vendia carne na brasa, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente chamava de boutique de carne. A pessoa escolhia a carne, a gente assava na hora e servia, né, à mesa. Só que com a pandemia tudo isso acabou, a gente não tinha mais essas opções, então nesse momento eu me reinventei. Eu e meu time, para não mandar ninguém embora, para não fazer nada, a gente falou, galera, vamos vender o que tem para vender. Então a gente vendeu pizza, a gente começou a vender refeição, vendemos açaí, aí começou a vender chopp, né? O chopp artesanal, que em growler de 1 litro, enfim. Então eu digo para vocês que a pandemia para mim foi sensacional como negócio, como vida, como pessoa não, que infelizmente eu perdi, né, pessoas queridas. Mas como negócio foi muito bom, porque eu me reinventei. Eu saí da minha zona de conforto, entre aspas, do meu negócio e tive que criar novos negócios e dali foi o meu melhor faturamento, né? Desde quando eu comecei a trabalhar com delivery. Foi realmente aqueles 3 meses ali de pandemia, porta fechada, onde a gente trabalhava mais de 18 horas, né? Entregando todo tipo de produto para o pessoal. Então, assim, foi um período bem legal. Eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência para trocar, para ensinar. Né? O objetivo, quando eu criei isso aqui, né? Um Instagram para falar sobre gestão, foi justamente o único objetivo de ensinar e compartilhar conhecimento, tudo que está na minha cabeça, ser compartilhado com as pessoas, para que as pessoas possam, de fato, né, aplicar aquilo que eu já passei, aquilo que eu já vivi, toda a experiência, toda a técnica que eu tenho, e esse é o objetivo. E hoje aqui, vamos aproveitar essa live com o parceiro Pedro aí, desde o primeiro momento que a gente teve o contato, a gente teve um entrosamento bacana, um diálogo, né, aberto, legal, a gente começou a trabalhar com o Pick and Go, e, cara, hoje a minha operação, para vocês terem ideia, hoje eu opero na plataforma do Pick and Go e não no Cypress, porque o Pick and Go ele já tem bastante coisa que me atende em termos de otimização de operação, porque dentro de um delivery, né, o que faz você crescer são alguns pontos, mas o primordial é você atender bem o cliente. E como é que você atende bem o cliente? Fazendo uma boa entrega. Né? Se você tiver uma boa gestão sobre a entrega, você vai atender bem o cliente, porque o cliente fica satisfeito, você gera confiança, você tem um produto, né? Imaginamos que o seu produto é bom, você tem uma boa embalagem, né? Você não vai entregar num saco qualquer, você vai entregar o produto bem, e aí você gerando a experiência de serviço, o cliente se fideliza a você. Hoje, na minha opinião, o que faz um negócio crescer é serviço. Se você tiver um bom serviço, o cliente se fideliza, fidelizando gera recorrência, recorrência gera crescimento, crescimento gera investimento, investimento gera novos negócios. Porque dentro da gastronomia, não basta você ser, como é que eu posso falar? Você não pode focar no único objetivo, no único ponto, né? Não é objetivo, no único ponto. Por exemplo, eu tenho várias lojas, né? Algumas em alguns segmentos e outras de outros segmentos. O que eu costumo dizer é empilhamento de faturamento. Quanto mais você consegue faturar com o mesmo espaço, você reduz os seus custos, fazendo com que o seu lucro aumente. Porque hoje o nosso maior objetivo é gerar lucratividade no negócio. Mas para você gerar lucratividade, você precisa fazer faturamento e gestão de custo.
Se você não fizer nenhum dos dois, você não consegue gerar lucro. Então, quando você começa a empilhar faturamento dentro de uma única gestão, seus custos reduzem e seu lucro aumenta. Então, acho que é isso. Acho que Fera, é um pouquinho para compartilhar com vocês aí. fera demais, Bruno. Já vou começar, inclusive, cara, gostei dessa perspectiva aí de empilhar o faturamento. Tinha até uma outra perguntinha aqui para iniciar também sobre especificamente custo de entrega, mas queria já então começar nessa de empilhar o faturamento e quando que deu assim o estalo em você que você falou, cara, o meu custo que eu tenho é esse, o meu tempo de loja aberta é de tal hora até tal hora. O que que eu posso fazer aqui para justamente sobrar dinheiro no fim do mês? E aí queria entender como é que foi esse gatilho para você começar esse estudo, então, de, como você disse, de ir empilhando os faturamentos, né? Hoje você tem 5 operações lá na tua loja, né? Queria entender se você já abriu as 5 de uma vez ou se foi indo uma por vez também. Na verdade, boa pergunta. Assim, tudo começou depois que eu quebrei, que eu decidi trabalhar só com delivery. E aí, nessa operação de delivery, eu vi que eu aprendi, né, com o meu mentor, que é o Eduardo Nani, do Delivery Sem Filtro. Ele me ensinou a usar a plataforma a meu favor, a plataforma do iFood. Então, eu falei assim, opa, esse negócio aqui é um negócio bom. Eu só não sabia trabalhar na plataforma. Então, quando eu resolvi, né, direcionar os meus negócios para o delivery, no primeiro mês de loja aberta, eu consegui fazer 32 mil de faturamento. No primeiro mês. 2 meses depois, eu já estava fazendo 50 mil de faturamento. No terceiro mês, eu falei, eu vou abrir outra loja. Porque esse negócio aqui é um caminho meio que sem volta. Isso aqui dá muito certo. Aí, 3 meses depois, eu abri a minha segunda loja. E a segunda loja foi crescendo num ritmo tão grande quanto a primeira. E aí, depois de todo esse conhecimento adquirido, né, todos os estudos até hoje, né, sobre a plataforma, porque a plataforma ela é muito dinâmica, ela muda o tempo inteiro e você precisa estar se atualizando, foi quando eu comecei a entender que é o seguinte, poxa, se eu consigo, numa loja, aplicando uma estratégia, eu cresço aqui, na outra loja eu cresço ali, pô, então eu faço o seguinte, eu vou trabalhar a produtividade operacional do meu time. Como eu sou um cara de muito número, eu adoro número, né? Para mim os números falam mais do que palavras, eu comecei a medir a capacidade operacional do meu time. Então, eu tinha 4 pessoas na minha cozinha e comecei a ver até onde eu podia. Então, ao invés de eu contratar, eu comecei a abrir lojas, comecei a gerar pedidos, comecei a gerar gargalo na minha operação, solucionar os gargalos com tecnologia, quando havia tecnologia, seja com equipamentos, o que é que seja, né? E aí, desses equipamentos, eu via que era a minha capacidade produtiva. Então, eu fui, como eu costumo dizer, eu estiquei a cordinha do meu time para entender a capacidade. Então, entendendo a capacidade, eu também entendi o quanto de custo cada funcionário, cada colaborador me gera de faturamento. Tanto que eu, Bruno, pessoal, ó, essa é uma conta do Bruno, tá, gente? Não estou dizendo que vocês possam aplicar no negócio de vocês, mas vocês podem ter uma ideia. Por exemplo, na minha empresa, no meu delivery, a cada colaborador meu, ele tem que me gerar de 25 a 30 mil reais de faturamento. Cada colaborador tem que me gerar, porque é a minha capacidade operacional. Então, se eu tenho um custo, né, de salário, encargos sociais, né, benefícios e tudo mais do funcionário, e eu vou aumentando o meu faturamento, quando eu divido o meu custo pelo meu faturamento, meu percentual começa a diminuir. E aí, através dessa redução de percentual, porque eu estou empilhando o faturamento, no final do mês me sobra um pouco mais de lucro. Então, foi daí que veio a ideia, né, entendendo o caminho de como faturar mais, entendendo a capacidade operacional do meu time, eu fui fazendo o empilhamento de faturamento e hoje aí a gente tem aí, né, 5 lojas empilhando o faturamento e fazendo em torno de quase 10 mil entregas mês aí, né, nas Pô, minhas 5 lojas. fera demais. E antes de eu entrar na próxima pergunta aqui, o Alex falou que tá sem som. Alex, dá uma olhadinha se seu computador, seu celular está no mudo aí, ou conectado a algum Bluetooth também. E se tiver mais alguém sem som, não vai ter como me dizer, né? Porque não vai escutar dizendo isso. Boa, iPhone de Lucas, som normal por aqui. Boa, Lucas, muito obrigado, viu? Perfeito, Bruno. Cara, inclusive, eu até estava dando uma olhada esses dias também sobre essa. Eu também tenho uma Dark Kitchen, né? Eu tenho 2 marcas lá dentro, sendo 4 lojas no total. E daí eu também estava vendo isso, né, de faturamento por funcionário. Então, muito bacana você voltar e falar isso. E, putz, 25 mil por funcionário também, super fera. Daí, o que que eu queria também entender? Porque, beleza, diluímos, na verdade, o custo fixo
de tudo que acontece da porta da cozinha para dentro, né? Mas tem um outro custo que ele aumenta conforme você vende mais também, e a diluição dele é mais devagarinho, dependendo se você paga diária ou não paga diária, né? Eu, por exemplo, lá na loja pago diária, então acaba que só a diária acrescenta quase R$ 5 por corrida no motoboy, num dia médio, onde ele faz 10 corridas por turno, né? E aí, como é que você fez com isso, cara? Foi quando você ajeitou a maior parte dos gargalos dentro da operação, daí você olhou e falou: caraca, dá para sobrar muito mais dinheiro, porque, Ave Maria, tô vendendo para burra e não sobra tanto. E daí você foi olhar para o delivery, ou você já tinha mapeado que o delivery ia ser o passo seguinte? Então, isso foi bem legal. O que acontece? Quando você começa a crescer num nível de escala tão rápido, o seu único foco acaba sendo a cozinha. Então, o que que acontecia? Lá fora eu não tinha uma gestão tão boa. Sendo bem sincero, eu não olhava lá para fora. Precisa botar entregador, bota entregador, bota entregador, bota entregador. Foi botando para o entregador. Quando o negócio começou a estabilizar de fato, porque quando cresci, eu fiquei totalmente operacional. Diferente de hoje, que eu sou estratégico no meu negócio. Eu não sou mais um tático no meu negócio. Meu negócio hoje tem uma estrutura, eu tenho gerente, eu tenho chefe de cozinha, eu tenho toda uma estrutura hoje que me dá um suporte, né, operacional. Então, naquela época, 2 anos atrás, quando eu comecei, eu era o cara da cozinha. Eu só nunca fui cozinheiro, confesso para vocês. Mas todo o resto que tinha que fazer naquela cozinha, eu fazia. Descascar batata, fazer, montar prato, empacotar, fazer conferência, roteirizar, não importava. Eu estava lá para ajudar no que fosse necessário, porque a gente estava crescendo numa exponencial, Pedro, muito grande. Chegou meses a gente crescer quase 100%. Foram 74 ponto alguma coisa que a gente cresceu de um mês para o outro. Então você não olha para tudo, você olha o quê? Para o produto sair da sua cozinha. Quando eu comecei a parar e fazer a conta, eu comecei a ver exatamente o que você acabou de falar. Eu tinha um gargalo, né, na minha operação logística, onde eu tinha um custo maior do que estava projetado na minha precificação. E aí eu falei, ó, então agora eu tenho que começar a atuar nisso aqui, porque a cozinha já estava rodando, a equipe treinada, capacidade e processos sendo implantados. Então agora eu vou focar nessa parte aqui de fora. E foi quando eu comecei a fazer análise dos custos, e aí eu vi que eu tinha uma grande oportunidade, depois de 2 meses de análise, que eu entregava muito em alguns pontos. Eu criei o meu próprio mapa de calor, vamos dizer assim, tá? O que hoje a Pick and Go me dá, que é fantástico, maravilhoso, mas que na época eu não tinha esse mapa de calor, né? Então eu comecei a identificar esses pontos e comecei a travar algumas rotas, a travar no seguinte momento. Eu tinha 3 pedidos para um determinado centro comercial aqui no bairro que eu atuo, no Recreio dos Bandeirantes. Então, um pedido saiu às 10h15, o outro saiu às 10h18, o outro saiu às 10h25. Ao invés de eu mandar 2 entregadores para lá, agrupar só 2, eu agrupava os 3. E o primeiro pedido eu sempre mandava uma mensagem para o colaborador, para o cliente, informando: ó, tem mais 2 pedidos para o seu endereço, nós estamos agrupando o seu pedido e vamos mandar para o entregador. Sabendo que o primeiro pedido a ser entregue, quando ele chegar aí, será o seu, então o seu pedido pode atrasar. Porque é aquilo que eu falei, o serviço hoje é o que faz o seu negócio crescer. E o cliente do outro lado, ele só quer ser bem atendido. Então, se você avisa ele com antecedência que o pedido dele pode atrasar, mas que você está preocupado com ele, cara, ele aceita, ele espera. E aí foi quando eu comecei a fazer otimização de rota manual. E aí, depois disso, a gente trabalhou um bom tempo com isso, portanto que eu tinha um entregador, que era o mais experiente, ele me ajudava na roteirização. Não, Bruno, essa rota é melhor, o cara vai fazer assim, assim, assim. Resumo da história, eu tinha um roteirizador manual, que era o meu melhor motoboy, melhor não, né? Que era, não era o mais rápido, mas era o que mais conhecia as rotas. Sim. Então a gente estava Isso é roteirizando dessa, comum. dessa forma. Hã? Isso é comum quando as pessoas vão tomando novos níveis de processualização da cozinha. Pega um motoboy que entende dos bairros da cidade, esse cara cuida de tudo. E aí, imagina até que você vai falar sobre isso, né? Mas tem um lado ruim que você fica refém dele, né? Se um dia ele não vem, ou se ele pega e vai para outro lugar, quem detém o conhecimento é Não, ele, não é você, né? não só nesse caso, mas também o custo, tá? Porque no momento eu tive que bancar um cara trabalhando ali que ele não queria trabalhar por um salário, ele queria receber como entregador, porque para ele ganha mais fazendo entrega do que estando na loja, né? Então, assim, acabei assumindo esse custo, mas para eu aprender, eu precisava aprender, eu tive que fazer esse investimento. E aí nós dividimos, na época, os bairros, dividimos em 4 zonas, então a gente roteirizava numa mesa, né, uma bancada, zona um, zona 2, 3 e 4. Então, quando o pedido vinha da cozinha, a gente identificava o endereço, zona um, 2, 3 e 4, né? E aí eu fui aprendendo, ok, trabalhei aí quase uns 6, 7 meses nesse sentido, até que eu falei, não dá, porque eu continuava crescendo,
eu preciso de um sistema. Foi quando eu comecei a procurar, né? Tinha um outro sistema aí do mercado, quer dizer, tem alguns, mas o que eu mais me identifiquei, e eu falei isso para vocês, sou honesto, não é porque hoje eu pago a Pick and Go, tá, galera? Eu não sou patrocinado pela Pick and Go, não, eu pago, tá aqui a fatura mensalmente, porque me presta um bom serviço, porque me atende a minha demanda, tá? E aí eu comecei a procurar o sistema e apareceu o Pedro, a gente trocou uma ideia. E aí, o que, que a Pick and Go hoje supre muito a minha necessidade? Primeiro, eu consigo fazer uma melhor roteirização. Roteirização significa um menor custo. E aí eu vou começar a responder a sua pergunta agora. Por que, que é o menor custo? Porque quando você contrata o entregador, você já começa com um custo fixo, que é a diária dele. Então, você tem um mínimo de entregas a serem feitas com esse entregador para que essa diária seja diluída ao longo dos pedidos e esse valor você consiga cobrar do seu cliente. Então, você precisa cobrar do seu cliente aquele custo que você tem. Então, você tem um mínimo necessário, que é a capacidade do entregador, a sua capacidade de demanda, quer dizer, quantos pedidos você consegue colocar para fora, e o custo que você vai cobrar do seu cliente. Porque muitas das vezes as pessoas não colocam o custo certo na sua precificação. E no final do mês ela vende bem, mas ela não vê dinheiro. Não vê dinheiro porque um dos pontos é o custo logístico. Hoje, em alguns negócios, no meu hoje representa 17,34% do meu custo logístico sobre o meu faturamento. Esse é o meu custo logístico hoje no meu faturamento. Então, ele come uma boa fatia do seu faturamento. Então, Sim. com isso, fez com que eu começasse a entender e a Pick and Go fez com que eu conseguisse roteirizar melhor. Então, eu faço análise de mapa de calor. Eu hoje consigo fazer uma roteirização melhor. Eu consigo ter previsibilidade de que horas o entregador está voltando para eu poder comunicar ao meu cliente. Olha só, o seu entregador está chegando na loja, ele vai chegar na sua casa, no seu endereço, em 4, 7 minutos. Porque você tem essa previsibilidade, você consegue fazer essa boa gestão. Com isso, eu fiz o quê? O meu entregador, que antes fazia 12 a 13 pedidos, hoje ele faz 17, 18. Então, Pedro, eu consegui, com um sistema que me custa, e é uma coisa legal da Pick and Go, que eu acho em relação aos outros, é que não é uma mensalidade. O valor você consegue fazer a conta por entrega. Então, a Pick and Go eu consigo calcular quanto ele me custa por entrega e eu consigo botar esse custo na minha precificação, onde quem paga o Pick and Go é o cliente, não sou nem eu. Quem paga é o Perfeito. cliente. Então, eu consegui fazer essa diluição, né? Consegui ganhar produtividade, quer dizer, quanto mais entregas o meu entregador faz, mais barato fica o meu custo de arrancada ou de diária, né? Dependendo da cidade que você está, uns falam arrancada diária. Você reduz o seu custo de arrancada e diária, fazendo que o seu custo logístico fique mais barato. E quando você reduz o custo logístico, aí é uma dica de finança, tá, galera? Vou supor que você botou na sua precificação R$ 9 de custo logístico, ok? Quando você vende dois produtos, você já ganhou esses R$ 9 como lucro direto, porque é um custo, um valor cobrado para um custo que não se tem dentro da empresa. Então, você já aumentou o seu lucro ali. Agora, quando você reduz de 9 é o seu preço projetado em precificação, e você reduz para 8, vou pegar no meu exemplo aqui, que faço 10 mil entregas, se eu reduzir R$ 1, são R$ 10.000 a mais de lucro. E é lucro direto, galera. O dinheiro entra no bolso da empresa assim, limpo, 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 limpo. Porque você cobrou e você não teve essa despesa. Então, quando você faz uma boa gestão de produtividade dos seus entregadores, você aumenta o seu lucro. Enquanto tem muita gente gastando dinheiro com marketing, tem que gastar, sim. Você tem que fazer investimento em CAC para trazer novos clientes, sim. Você tem que fazer cupom na plataforma, seja aí, até o Anota aí agora está com cashback. Sim, você tem que fazer. Sim, tudo isso você tem que fazer. Só que tudo isso é você colocando dinheiro na frente em alguns momentos para depois receber. Agora, se você faz uma boa gestão dentro de casa, você não bota dinheiro, você simplesmente ganha dinheiro, porque você fez uma boa gestão. Uma gestão de produtividade faz com que você aumente a sua lucratividade com facilidade. É assim, ó, do dia para a noite você passa a ganhar mais fazendo uma boa gestão. No caso aqui que a gente está falando da produtividade. Boa. Putz, perfeito. E aí também casa perfeito com um outro medo. E aí queria saber se você já passou por esse medo, como que foi? Eu, por exemplo, hoje ainda dou taxa grátis lá na loja, né? Vejo que várias empresas fazem isso também. É um tipo de estratégia, né? Lembrando, existem várias estratégias. Não acho que existe uma estratégia melhor ou pior. Existe estratégia que dá dinheiro para a sua loja, né? Imagino que você até concorda com isso também, Brunão. E aí, mas eu queria saber se em algum momento você já deu taxa grátis nas tuas lojas ou se você ainda dá. E se você já deu, se você
passou pela transição de não dar mais taxa grátis e como que foi isso, né? Se deu medo, se baixou muito o volume nas primeiras semanas, porque daí também a gente está falando de outras listas do iFood que você participa, né? Como que foi isso daí? Teve essa transição? Então, Você cobra hoje lá na tua loja? ó, hoje o meu maior volume é taxa grátis. E o meu prato mais vendido é R$19,99. Porque eu Caraca, venho do nicho de marmita, então eu vendo o prato a R$19,99, é o prato mais barato, e eu dou taxa grátis até 3 quilômetros em todas as minhas lojas. Exceto uma que é uma estratégia nova que eu estou cobrando, mas essa eu estou cobrando taxa, Pedro, porque eu estou entregando uma experiência diferente para o meu cliente. Então, o fato de eu cobrar uma taxa dele, ele vai receber uma experiência diferente na casa dele, enquanto eu, numa outra, eu não cobro taxa, tá? Então, eu estou em projeto ainda, não tenho números efetivos para poder compartilhar, mas é algo que está me trazendo um resultado financeiro bom. Tá? Até bacana. agora, no teste, o resultado financeiro tem sido bem positivo. Mas quando você fala de taxa grátis, é, hoje, dependendo do segmento que você trabalha, né, dependendo do segmento, não, dependendo da plataforma que você trabalha, por exemplo, isso faz com que você seja uma pessoa diferenciada dentre os seus concorrentes. Tá? Se você tem um bom nível de serviço e você dá uma taxa grátis, provavelmente você consegue se posicionar, ser mais visto pelo seu cliente do que, de fato, você cobrando uma taxa. Porque a cobrança da taxa faz com que o cliente tenha que te buscar, ele tenha que te achar. E quando você não tem taxa, naturalmente a plataforma, e aqui eu estou falando especificamente de iFood, né? Rappi não, o Rappi você tem que cobrar taxa, já é outra pegada, mas cobrar taxa, não cobrar taxa faz com que a própria plataforma te distribua. Por exemplo, eu também uso dessa estratégia da taxa grátis no meu Anota Aí, no meu canal direto. Né? Eu uso da estratégia da taxa grátis, eu uso da estratégia do primeiro pedido para o cliente, onde eu dou um desconto para ele diferenciado. Ah, Bruno, mas o seu valor, e aí falando de grana, né? O seu valor no Anota Aí, no iFood, são iguais? Em alguns produtos, sim, mas a grande maioria não. Porque eu uso da estratégia de atração do cliente para a minha loja através do preço. Eu preciso, eu gosto de falar isso, né? Deixa eu só fazer uma pausa rápida aqui. Gente, o que que faz com que uma pessoa não compre o seu produto? Faz com que a barreira de entrada do seu negócio seja alta. Sempre, sempre foi preço. Desde os primórdios, desde a época do escambo, desde a época que a gente trocava mercadoria para comprar alguma coisa, tá? O que é uma barreira de entrada para alguém chegar no seu negócio e consumir o seu produto é preço. Então você precisa identificar no seu negócio quais são essas barreiras de entrada baseadas no preço e criar uma estratégia para que o cliente passe a conhecer você. Dificilmente uma pessoa, vou pegar um exemplo aqui de hambúrguer. Ah, o meu X salada aqui custa R$ 35. Uma pessoa normal fala assim, nossa, mas normalmente um X salada que eu estou acostumado a comer custa 25. Por que que desse restaurante custa 35? Aí a sua foto é uma foto normal, a sua descrição do seu produto, você não usa nada diferenciado. A pessoa fala assim, gente, mas qual é o sentido disso? A pessoa não consegue enxergar sentido. Então, você gerou uma barreira muito grande para o seu cliente. Agora, Sim, você pega esse teu mesmo X-salada, somente ele, dentro de uma precificação bem feita, numa estratégia correta, você posiciona esse produto e vende ele a 25. Quanto você está ganhando nesse produto? Muitas vezes 10%, você não está ganhando quase nada, você está ganhando muito pouco, né? Muito pouco. Mas esse produto está se tornando um produto de entrada do seu negócio. Porque você diminuiu a barreira do seu cliente em conhecer o seu negócio. Então, se você entrega um X salada bom, gostoso, bem embalado, num tempo rápido, o cliente, quando voltar, ele vai pagar 50 no teu X-Bacon. Porque você mostrou para ele a sua qualidade de produto e serviço, fazendo com que ele esquecesse a barreira de preço. Essa barreira de entrada ela foi extinguida, porque ele conhece o seu negócio. Então, hoje, na minha loja, e na minha loja de marmita, eu vendo picanha grelhada a R$ 70. O cara fala, como assim você vende uma picanha numa marmita de isopor a R$ 70? Sim, porque o meu cliente, quando compra o meu franguinho R$ 19,90, eu entrego uma experiência absurda para ele num prato de R$ 20. Ele fala assim, cara, esse cara no prato de 70 ele vai me entregar muito mais. E realmente eu entrego muito mais num prato de 70. Foi daí que veio a ideia de abrir uma outra loja, que eu vou cobrar, estou cobrando taxa e tudo mais. Foi dessa ideia que eu falei assim, cara, eu vou gerar uma experiência tão fantástica para o meu cliente que esse cara vai pagar mais caro do que qualquer outro lugar. Porque hoje, qual é a nossa maior dificuldade? É conquistar o cliente. E o cliente só é conquistado, gente,
quando você de fato entrega aquilo que você prometeu. O cara olha o seu produto, ele gera uma imaginação, ele gera uma ideia do que é o seu produto e ele compra. Quando chega na casa dele, ele consome e aquilo foi materializado, gente, você ganhou 50%. Se você superar essa expectativa dele, acabou, ele só vai comprar com você. Pode ir lá no seu RP, bota um asterisco no nome dele e acompanhar. Esse cara vai voltar a comprar mais vezes com você, porque você superou as expectativas, você entregou algo melhor até do que ele estava esperando. Então, com tudo isso, você consegue ter uma boa gestão das suas entregas, porque você diminuiu a sua barreira de entrada, fez com que mais clientes chegassem no seu negócio. Quanto mais clientes, mais pedidos, redução do seu custo de entrega, que hoje, em alguns negócios, representa até 20% do seu faturamento. Boa. Caraca, agora você falou, o meu deve ser isso daí mesmo. 20%. Dá exatamente isso daí. Matemática não mente. Todo mundo É, quiser e faz a conta. Não tem como. É entre 15% e 20%. 15% para quem não paga diária. Vou dizer para você, tem aluno no Pará, Manaus, tem aluno no interior da Bahia, e tem alguns lugares mais distantes que realmente eles não cobram diária, eles cobram só a taxa. Então, quando você cobra só a taxa, você consegue ter até um pouco menos, né, de comprometimento do seu faturamento, porque você cobra na integralidade, né, o valor que você paga de taxa no seu produto. Então, você tem uma redução em relação ao custo. Agora, em alguns lugares, como grandes capitais, você tem a diária, e essa diária compromete um pouco mais do seu faturamento. aqui mesmo eu pago R$ 50 a diária, o cara chega, roda 6 horas, R$ 50 a diária. É quase É, R$ 10 por hora que ele fica ali. E aí, aqui são inclusive, 50 por 5 horas. É R$ 10 a hora aqui no Rio de é Janeiro. isso, loucura. Rio de Janeiro é caro. Inclusive, o Rocha até Cara, falou que tem dificuldade de encontrar mão de obra aí no Rio de Janeiro. Rocha, vamos depois até, se o Bruno também tiver alguma sugestão para falar sobre como lidar com os motocas aí do Rio de Janeiro também, a gente já fala sobre isso, viu, Rocha? Daí, Bruno, eu queria. Tem um medo que eu imagino que outras pessoas têm também, que é o de mexer na taxa de entrega quando você percebe, taxa de entrega do motoboy, né? Quando você percebe que isso é um dos gargalos no seu restaurante. Então, por exemplo, fez a conta. Hoje, lá no meu restaurante, a taxa de entrega está quase R$ 12 e eu quero diminuir isso, né, para mais perto de 10. O final, né, entre diária e taxa, né? O final que eu pago por cada entrega para o motoboy. Você já passou por esse momento de ter que sentar, conversar com a tua equipe? Alguns pegaram, reclamaram, mas continuaram. Muita gente foi embora, você teve que rebolar para dar um jeito. Como que foi esse momento, se você já tiver passado por ele? E daí depois a gente pode falar também dos elementos que compõem a precificação de uma taxa de entrega e como precificar a taxa grátis nos nossos produtos, né? vamos lá. Eu passei isso 3 vezes já, né? Quando eu comecei, eu pagava uma diária normal no mercado, R$ 50. Na época era R$ 40. Uma diária normal, mas eu pagava por entrega a mais. Eu pagava R$ 7 quando eu comecei. Então, uma parte do meu custo de entrega eu assumi no meu lucro pela falta de volume do meu negócio. Então, eu não tinha um volume de vendas. Então, como é que eu fazia para ter o Rocha, Rocha, né? O Rocha perguntou sobre mão de obra. Cara, motoboy, ele gosta muito de dinheiro, como todo mundo, mas ele gosta um pouco mais do que as pessoas normais, tá? Então, quanto mais você pagar, maior vai ser a sua fidelização. Porém, quando você tem um certo volume de pedidos aonde ele não tem capacidade para entregar, você começa a encarecer o seu negócio. E aí é a hora de você reduzir, né, a taxa que você paga para ele. E eu passei por isso 3 vezes já. Não, duas, né? Primeira, segunda, foram 2 vezes. Foi no início que eu comecei com uma taxa de R$ 40 e R$ 7 por entrega. Aí no